Tretinas de internet não são resultado do infantilismo e do empoderamento cada vez maiores da humanidade? Assim, ó, vamos lá. Esse papo é bom. Eu fiz um fio no Twitter essa semana, isso já começa, isso parece estar começando, isso parece ser uma frase assim comum de início de confusão, né? Eu fiz um fio no Twitter essa semana, comprido pra diabo, eu citei um monte de gente ali no meio, um monte de filósofo, não sei o quê. Mas basicamente, assim, ó, pra encurtar o papo, tem uma teoria que surge, assim, ó, o principal nome por trás dessa teoria é Michel Foucault, tá? Mas não foi só com ele e outras pessoas, Althusser, que era um marxistão, assim, também, era uma figura importante para esse tipo de debate, enfim, que é a chamada teoria do dispositivo. O que é basicamente, assim, ó, qual é a ideia? O sujeito que nós somos é produzido perante dispositivos, tá? O dispositivo nada mais é do que um produtor de subjetividade. Gente, assim, ó, para entender isso que eu quero falar, existe uma diferença entre indivíduo e sujeito, tá? Não confundam nunca esses dois conceitos. Indivíduo é fácil delimitar. Eu sou um indivíduo e outras pessoas são outros indivíduos, tá? É fácil delimitar a individualidade de alguém. Agora, a subjetividade, cara, essa subjetividade, assim, nós somos vários sujeitos ao mesmo tempo. A gente é um sujeito social, a gente é um sujeito particular, a gente, num ambiente tal, a gente se comporta de um jeito, num ambiente outro, a gente se comporta de outro jeito. Tá? Então, assim, o sujeito, ele muda, assim como o sujeito pode ser coletivo. Daí vem a identidade cultural, vem os costumes, vem as tribos urbanas ou rurais que sejam, mas enfim. E o debate é que dispositivos produzem subjetividade. Que dispositivo eu estou falando? Estou falando de celular? Estou falando... Estou falando. Mas o maior dispositivo de todos é a linguagem. A linguagem é um dispositivo que produz uma subjetividade. Galera, isso é bem fácil de entender. A gente se expressa dentro dos limites da nossa linguagem. A linguagem, inclusive, condiciona muito a maneira que a gente tem para se expressar. Que palavras a gente pode acionar, que conceitos a gente pode ter. Tem certos conceitos, certas expressões que às vezes só existem numa língua e não existe na outra. Daí a dificuldade de traduzir. A dificuldade, inclusive, não só de traduzir, mas de se expressar, porque a outra língua não tem isso. E é muito doido como a língua é um dispositivo produz um sujeito, que quando esse sujeito ele é destruído, caso de um evento traumático, ele não consegue falar sobre o evento, porque aquilo é um trauma. Porque ele não consegue falar, porque ele conseguiu chegar no ponto onde a língua não dá mais conta. Ali tu vê, o dispositivo linguagem fica muito óbvio quando tu tem uma pessoa que participa de um evento traumático, porque ali o dispositivo linguagem que produziu aquele sujeito não está conseguindo organizar o sujeito que acabou de ser destruído por um evento, uma coisa horrível. Isso, então assim, deu um exemplo bem macro, né, linguagem. Tem aquele clichê que eu nem sei se é verdade, os esquimós vêm não sei quantos conceitos, não sei quantos nomes para branco, enquanto a gente vê só um, não sei o quê. Eu acho que é um exemplo, não sei nem se isso é verdade, mas eu acho que, por mais que não possa ser verdade, vamos usar isso como anedota, que seja. Eu acho que é uma anedota que tem um fundo com base em outras evidências mais concretas. E tem um filme, né, uma ficção científica, que eu acho que explora isso legal, embora ali ele exagera até, que é aquele A Chegada, né, o filme A Chegada brinca com isso. Que a mulher passa a ter uma noção não linear do tempo pelo contato que ela tem com a linguagem dos alienígenas, né? Claro que ali é forçar a barra, porque também o nosso cérebro tem limites, né? Não é qualquer linguagem que vai alterar o funcionamento do nosso cérebro por completo, né? Mas sim, a linguagem, ela condiciona muito a maneira como a gente, inclusive, pensa. Isso tem estudo. O pessoal da neurociência está vendo isso aí direto. A linguagem, ela interfere demais, inclusive, na maneira como a gente organiza os nossos pensamentos. Muda a linguagem, muda a cultura, o pensamento é organizado de outra forma. Basta ver os vídeos que eu faço aqui no canal, onde eu tento falar um pouco da epistemologia, do Japão, questão do shintoísmo, do budismo, confucionismo, todo o animismo que tem na cultura japonesa, e eu sempre vejo os comentários aqui, a galera não conseguindo pescar. É muito difícil entender às vezes. Essa coisa por exemplo, que tem na cultura japonesa, de que o outro sempre é um sujeito. A pedra é um sujeito. O Godzilla não é um monstro objeto, o Godzilla é um sujeito. Isso é uma coisa que às vezes a galera não entende por que Tokusatsu, em geral, tem tanto fascínio por figuras híbridas ou monstros, ou porque eles são sujeitos. É pensar sempre em subjetividades que não são só nós. Enfim, isso é bem diferente aqui no Ocidente, né? Que a gente tem até construções como homem e natureza. A natureza é o objeto, nós o sujeito, que penetramos a natureza, o papo todo. Enfim, eu tô falando tudo isso, tô dando uma volta imensa para falar o seguinte. As redes sociais, elas também são um dispositivo. Porque o cinema, vamos pegar o caso do cinema. O cinema, em muito, condiciona nossos sonhos. Já falei isso aqui em outras lives, em outros vídeos. A gente sonha muito com enquadramentos. A gente sonha muito com uma decupagem cinematográfica. Nossos sonhos hoje são, às vezes... eu lembro que uma vez que eu comentei isso aqui no canal também, alguém escreveu assim, esses dias eu sonho em preto e branco. Isso é doido, cara. Tem gente que sonha em preto e branco. De tanto que uma perspectiva cinematográfica vai condicionar nossos sonhos. Tu pega os relatos de sonho do século XIX para baixo, pode ser simplesmente fato de que não tinham cinema, eles não tinham como produzir o mesmo léxico, mas, cara, parece que as pessoas não sonhavam de uma maneira tão cinematográfica como elas sonham hoje. Só que isso é uma coisa que a gente nunca vai descobrir. Não sei se tem como descobrir isso, sei lá. Mas, assim, os dispositivos mudam nosso comportamento, condicionam a nossa forma de pensar, produzem a nossa subjetividade perante as coisas, e as redes sociais têm gerado uma subjetividade que eu tenho um profundo asco. Tá? Muitas vezes das tretas que vocês veem eu entrando é minha total ojeriza, não tem outra palavra para isso, minha total ojeriza perante a essa naturalização do ódio, de sempre achar que a solução para tudo é conflito, é guerra, é pegar arma,
sei lá, sabe? Todas assim, ó, quer ver um exemplo bom, que já é assustador? A gente não faz mais passeata. Mesmo a galera de esquerda não sabe mais o que é uma passeata. A galera de esquerda faz uma marcha. Até essa palavra tem uma conotação militarizada, uma conotação beligerante. É uma marcha. Marcha da maconha. Não é passeata da maconha. Tu tem, assim, né, assim, uma coisa meio de produção de exército mesmo, sacou? O pessoal às vezes faz ato, né? Ato já, né? Eu acho que, ok. Tem uma coisa cênica no ato que é legal. Teatral, né? Então, assim, eu olho para isso tudo e para mim é tudo reflexo das redes sociais. Não acho que são coisas embasadas, né? Esses discursos mais beligerantes, eu não acho que eles são embasados em teoria XYZ. Tem lá, claro, alguma coisa lá. Mas, acima de tudo, teorias são acima de tudo, esses discursos, que no final das contas estão sempre culminando no conflito, são discursos que são reflexos de uma subjetividade moldada pelas redes sociais, de entender o tempo todo as coisas na base da confusão, da tensão, de não ir na direção da desativação. Vamos desativar, sabe? Temos máquinas abstratas, assim, no sentido de máquinas que produzem subjetividades. A gente tem máquinas que estão deixando a gente cada vez mais irritado, ansioso, cada vez mais tenso, cada vez mais impaciente. Cara, a gente tem que quebrar isso aí. A gente tem que fazer como os anarquistas faziam nas fábricas, né, que de onde surge a palavra sabotagem, que era o sabote, que era o sapato que eles jogavam nas engrenagens. A gente tem que voltar a usar sabote, a gente tem que voltar a fazer sabotagem, a gente tem que sabotar a máquina, cara. E sabotar a máquina não é se integrar a ela plenamente. Se engana quem está dizendo assim, tô usando o YouTube para conseguir promover um mundo mais progressista. Tá o meu cu, cara. Mentira. Desculpa se você acredita nisso. Você não faz isso, não. Entendeu? Porque você não tem governança sobre a máquina que está produzindo o sujeito que você é. Você não tem essa governança. E olha, em épocas de algoritmo, isso é muito evidente. Bicho, entra no Twitter. Você faz um tweet. Não chama atenção. Você faz um tweet. Depois do quinto tweet, você faz um brigando. Irritado com o que você falou. Aquele tem curtido. Bicho, logo em seguida, claro que eu tô simplificando horrores um processo que é bem mais complicado, mas é só pra vocês terem uma ideia, só pra fins didáticos. A partir desse quinto tweet, que daí esse sim, tu viu que tu teve curtidas e tu foi mais inflamado, a partir do sexto, tu vai ser mais. Tu vai começar a agir assim. No final das contas, você vira aquilo que a rede quer que você seja. Eu mesmo aqui com esse canal, eu queria fazer as thumbnails como eu faço? Não. Eu queria apelar pra certas coisas que volta e meia eu acho que são sei lá, são chulas, são toscas. Por exemplo, canal de corte, cara. Canal de corte é uma merda, eu tenho um canal de corte. Canal de corte é uma bosta. Vamos falar real? Acho uma bosta canal de corte. Eu não gosto do meu canal de corte. Entendeu? Mas tem gente que gosta, ajuda a pagar as contas. Então a gente faz canal de corte. Mas veja, todo mundo tem canal de corte agora também. Né? Então, assim, tipo, isso vai produzindo sujeitos. São dispositivos de produção de sujeito. E agora eu não sei como é que eu cheguei nisso. Tá? Não sei como é que eu cheguei nisso. E aí, isso vai virar um corte. Olha só. Enfim, a hipocrisia. Tá. Tudo chegou sobre. Testes na internet são resultado do infantilismo, empoderamento cada vez maior. São resultados dos sujeitos que esses dispositivos estão produzindo. Para responder agora, depois dessa volta inteira, são resultados de sujeitos produzidos a partir desses dispositivos. Por isso, uma frase do Sloterdijk, que eu acho muito foda e o pessoal tem dificuldade de entender, que é a coexistência precede a existência. Essa frase é muito foda. E pouca gente é difícil de entender. A galera dá um nó, porque tá tão acostumado com a metafísica da alma, da essência, desse eu, inclusive do próprio ideologia dominante, que é o liberalismo. Então você tem toda uma ideia de que você consegue ser você sem os outros, né? Não existe isso, cara. Você só é o que é porque tem os outros. E esses outros não quer dizer outras pessoas, tá? Principalmente outras pessoas, mas não só, né? O pessoal às vezes e um cara sozinho no deserto. O deserto é o outro dele. E outra coisa, esse cara não surgiu do nada, até porque o bebê o ser humano é um ser que, se não tem um cuidado, se não tem algum tipo de cuidado parental, ele morre. Um bebê não tem condições de viver sozinho. Não é que nem outras espécies que saem do ovo já saem para correr, já lutar pela própria vida. A gente é uma espécie frágil para diabo. Inclusive, o sucesso, talvez nosso sucesso evolutivo, eu digo sucesso muito relativo, porque o ser humano também é um fracasso em vários outros níveis, né? Para citar de novo o Sloterdijk, tem uma frase maravilhosa: o humano é o ser que fracassou em ser animal, né? Por isso que ele evoluiu para outra coisa, porque ele fracassou em ser animal. Não é que ele teve sucesso, ele fracassou, ele não conseguiu ser animal, ele não conseguiu se encontrar e daí foi para outro lugar. Mas enfim, o ponto é dizer, muito se atribui ao crescimento da nossa inteligência pela questão do cuidado parental, né? Por exemplo, pega corvos. Corvos são os pássaros mais inteligentes que existem. Corvos, eles ficam. O corvo, acho que é um dos poucos. Não sei se o Pirula tiver aqui ou se alguém tiver aqui. Se algum biólogo tiver aqui, me corrija. Mas até onde eu sei, corvo é um dos poucos pássaros que tem o conceito de adolescência. Muito rudimentar, claro, mas assim, tipo, eles ficam os corvos adultos, com os filhotes bem novinhos e com os filhos já meio grandes, que seria a nossa adolescência. E ainda convivendo com os pais. Tal qual humanos. E aí, corvos são mega inteligentes. O pássaro mais inteligente que tem é o corvo.
Corvo usa ferramenta, né, galera? O pessoal fala assim, só o ser humano usa ferramenta. Não, o corvo usa ferramenta. O corvo é esperto pra diabo, tem uma séria experiência mostrando a inteligência de corvo. Teve um caso bizarro, assim, que circulou o mundo, que foi dos corvos pegando, acho que nozes, sei lá o que era. Eles botavam na estrada, bem no ponto que eles identificavam que as rodas passavam. Aí passava um carro, quebrava ali, daí eles iam lá e comiam. Ou seja, eles começaram a usar os carros como ferramentas deles, para conseguir extrair o alimento. Porra, bicho esperto pra diabo. Então eu quero dizer o seguinte, tipo, a relação que a gente tem com os outros, que pode ser coisas ou ser pessoas, elas condicionam quem a gente é. E as redes sociais condicionam o sujeito que a gente é também. Por isso que essa solidão, essa crise de solidão, essa crise da intimidade, que eu comentei até na live passada, que acomete principalmente a geração Z e tudo mais, é por isso que isso produz depressão. Essa é a leitura do Sloterdijk. Ele tem um livrão inteiro sobre esferas, é uma trilogia. E ele fala justamente isso, a depressão, na leitura dele, claro que tem ali algumas explicações, químicas, sei lá o que, mas é também, ou talvez principalmente, pela incapacidade que a gente tem de se reconhecer no outro. Ainda que a gente seja um sujeito produzido por esse contato com o outro. Só que a gente não reconhece. E daí bate a solidão. E daí bate a depressão. E daí rompe qualquer possibilidade de intimidade. É legal esse papo. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.